Os livros escritos com máquina, impressos, surgem só no ano 1450. Já antes disto, havia grandes iniciativas, existiam muitos livros escritos à mão e copiados à mão, por exemplo, sobre santos, sobre, por exemplo, os escritos de São Francisco de Assis, de Santa Clara de Assis, eram muito divulgadas, coisas para formar a espiritualidade dos leigos. E, outro exemplo ainda, o grande teólogo, um dos maiores do século do século XIV, não, XV, Gerson, João Gerson, era professor e era grand chancelier da Universidade de Paris, um grande teólogo. Ele também era sacerdote. Ele pregava o povo sempre quando possível nas paróquias, mesmo mais simples, e eram homilias longas para encher o povo, e o povo queria homilias longas para ter uma instrução. Essas homilias também são guardadas até hoje, coisas sublimes. Isto antes do tempo de Lutero. E como é que nós chegamos ao primeiro catecismo da igreja, o chamado catecismo romano, que foi aquele do Concílio de Trento, não é? O Concílio de Trento, já durante suas reuniões, porque o Concílio levou 19 anos, de 1545 até 63, com muitas interrupções. Um bispo tinha levantado o problema de fazer-se um livro que realmente fosse a síntese da doutrina católica. E isto era necessário e urgente, porque tinha acontecido uma coisa muito grave na Igreja. Há uma divisão grave, de consequências incríveis. Martinho Lutero, como se diz aqui, ele, certamente com muitas intenções também boas, ele quis renovar a Igreja, reformar a Igreja. Pois hoje se chama eles a Igreja Reformada, né? Então, ele quis reformar a Igreja, mas com radicalismos infelizes em certas coisas. Em outras coisas ele era muito feliz. Então, chegou o ponto onde os bispos pediram a ele uma reconciliação, o próprio Papa finalmente pediu também, mas Lutero já tinha recebido tanto aplauso dos príncipes, dos ricos, depois também de uma parte do povo, ele não cedeu mais. Não cedeu mais e, muito claro, porque ele queria facilitar para os padres, acabando com o celibato, etc. Então, muitos padres foram seguindo o Lutero. Aí veio o problema para Lutero. Esses padres não tinham outra teologia, a não ser aquela que tinham aprendido no seminário ou na escola católica. Então, continuam pregando catolicamente, mais ou menos. O Lutero ficou desesperado. Então, ele, em 1522, lançou um catecismo. E este catecismo, ele diz, é para os párocos. Para eles aprenderam como se deve ensinar a fé ao povo, de maneira reformada luterana, né? Com tanta coisa boa e com coisa realmente também triste, trágica, essa divisão, uma grande tragédia. Mas, então, o Concílio de Trento, o Tridentino, foi exatamente convocado como última tentativa de chamar o Lutero para uma união. E, infelizmente, já antes, quando o Papa não lhe dava razão, Lutero, que ele tinha apelado ao Papa, Lutero diz, bom, então o Papa também pode errar. Ele não pode. Quando foi convocado o concílio, e ele foi convidado, ele não participou, e diz, bom, também o concílio pode errar. Ele dá uma fixação, e eu não digo isso para acusar, apenas para mostrar o sofrimento naquele tempo. Então, o Concílio de Trento tomou a decisão de elaborar um livro sobre a fé cristã, Evangelho, a Bíblia e a doutrina da Igreja. Mas o concílio não tinha mais tempo para fazer isto. Terminou no ano 63. Mas logo o Papa Pio IV, que não era um santo, mas era um homem de grandes valores também, ele mandou elaborar o catecismo. Mas ele morreu
Seu sucessor, Pio V, que era o último Papa venerado como santo, antes do Papa Pio X. Então, este editou o catecismo da Igreja Católica, que se chama depois, talvez erroneamente, mas Catecismo Romano. Como Catecismo Romano. Era o catecismo para a Igreja do mundo inteiro, né? Ou também se pode chamar Catecismo do Concílio de Trento. Assim surgiu este primeiro catecismo, e interessante, este catecismo é principalmente para os párocos, para eles guardarem a fé e eles saberem ter uma ajuda para ensinar com segurança e clareza para o povo nas suas paróquias. Ô, Dom Homer, a gente já está chegando ao final do primeiro bloco, a gente vai fazer um intervalinho daqui a pouco, mas uma última pergunta antes de encerrar. O Catecismo Romano, o primeiro catecismo que a gente teve logo depois do final do Concílio de Trento, ele alterou alguma coisa da doutrina da Igreja em vista das contestações de Lutero? Eu diria simplesmente não. Uma coisa que ele fez, e isto também podemos agradecer a Lutero levantou perguntas, e o Concílio de Trento quis levar a sério as perguntas de Lutero. Inclusive, em algumas fórmulas dogmáticas que o Concílio fez, que são a antiga doutrina da Igreja, mas usando, em alguns casos, a própria linguagem de Lutero, para mostrar podemos ficar unidos. A Igreja Católica falava mais da graça santificante, Lutero mais da justificação do pecador. Então o concílio começou também a assumir esta maneira de falar luterana, a justificação, mas cada vez completando, que significa receber a graça santificante. Né? Então tentou ainda isto. O catecismo como tal, ele não é polêmico. Havia já catequismos católicos que surgiram um pouco antes de Pedro Canísio e de um cardeal romano, Bellarmino, que eram mais dialéticos e um pouco mais polêmicos contra Lutero. O catecismo da Igreja Católica lá de romano, do ano 1566, não é nada polêmico. Ele evita, a vezes, que doutrinário, positivamente a beleza, a profundidade, as exigências da fé cristã. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo e depois a gente vai continuar conversando com o Dom Homer aqui sobre o catecismo na sua constituição, o novo catecismo. A gente chama de novo esse que o Papa João Paulo II aprovou em 1992. O catecismo tem 4 partes básicas, como a gente já sabe, na parte do credo, depois a parte litúrgica, sacramental, a parte da moral católica, estruturada nos mandamentos, e a espiritualidade baseada principalmente no Pai Nosso. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo, depois com o Dom Homer a gente vai começar a conversar sobre isso.